Resolvendo mais algumas questões, pessoal, vamos à questão 15, que vocês também estavam com ela para treinar o nosso tema base do espaço vetorial. Então, olha essa questão 15. Ó. Você já vê o espaço vetorial, ou mais abreviadamente apenas espaço, das matrizes 2x2 sobre o domínio dos números reais. Sobre o domínio dos números reais. E seja W o subespaço gerado por quem? Olha esses vetores matriciais. Ó. Um vetor aqui, 2 aqui, 3 aqui, 4 aqui. 4 vetores matriciais gerando o subespaço W. Olha o que ele pede agora embaixo. Encontre uma base e a dimensão de W. Gente, muita atenção aqui. Veja, ele não está dizendo logo de cara que esses 4 vetores, eles são vetores que formam uma base para W. Não disse isso. Ele só disse que esses vetores eles estão gerando este subespaço W. Beleza? Se isso acontece, lembre que gerar um conjunto, elementos que geram um conjunto, necessariamente eles podem ser LD. Eles podem ser linearmente dependentes. Nós vimos isso na aula de teoria, com um dos teoremas, que falava de um conjunto que você pode tomar a partir de um espaço ou de um subespaço vetorial, que está gerando qualquer vetor daquele ambiente, daquele conjunto, espaço ou subespaço, mas que ele não é uma base ainda, que você ou retira elementos dele ou acrescenta para poder formar aí uma base ou não, dentro de cada contexto como está lá no conteúdo, beleza? Então veja, se ele fala que é gerado e está pedindo uma base, primeiro passo que tem que fazer, já sabe que gera? Opa, eu já tenho uma das condições para ser base. Só vai então agora verificar se o conjunto é LI. E aí, cuidado. Uma orientação que eu dou para vocês, para verificar se o conjunto é LI logo de cara, assim, sem precisar logo montar a combinação linear igualada a zero, tá? Com os escalares α1, α2, α3, aqui até o α4, já que eu tenho 4 vetores, já procure logo verificar se você não encontra, atenção, ó, se você não encontra algum vetor daqui matricial que dá para ser escrito como combinação linear de outros. Isto é, se um vetor daqui eu consigo escrever como a soma de outros dois, tá? Ou se um vetor daqui é igual a um valor tal multiplicado por um deles, subtraído com outro e depois somado com o outro. Ou se tem um cara aqui que é igual à soma de outros dois, ou um cara aqui que é a subtração de outros dois apenas. Lembre que você não precisa ter um elemento exatamente como combinação linear de todos os outros. Tá? Basta que eu pegue pelo menos dois, sendo que um está em função do outro, como múltiplo, ou um em função de outros dois, enfim. Já verificou que tem caras aí que são LD. 2A2 ou 3A3. Beleza? Então, olhe que delícia. Primeiro passo. Já sei que gera esse conjunto aqui. Se eu definir um conjunto, chamar ele de B, tá? Com esses 4 vetores matriciais, eu já sei que ele gera W. Mas eu só vou poder falar que eles formam base ou não se eles forem LI também. Então, verificando se eles são LI, primeiro, vamos ver se eu não consigo aqui achar alguma matriz dessa que dá para ser escrita como a soma de outras, subtração, multiplicação por escalar somada com alguma outra, enfim. Porque na hora que eu for verificando aqui quem é LD, eu já vou tirando desse rol, tá? Quem eu for vendo aqui que é LD com outros, eu já vou retirando desse rol. E aí só deixo aqui as matrizes que realmente forem LI. E aí eu consigo extrair minha base a partir do conjunto de geradores. Beleza? Show de bola. Então, primeiro, eu estava aqui observando essas matrizes, você deve estar observando daí de casa também, deve estar curioso, e como eu oriento você a perceber se tem aqui alguma matriz dessa como resultado de soma de outras, ou subtração, ou multiplicação por escalar, somando com alguma outra, subtraindo? Como eu oriento? Separe os elementos, pessoal. Por exemplo, pega aqui o elemento ó, linha 1, coluna 1 da primeira matriz. Veja que quando eu olho para as outras matrizes, esse elemento se repete, tanto na segunda, da esquerda para a direita, como na quarta, da esquerda para a direita, aqui contando da primeira, da esquerda para a direita, beleza? E olhando para a terceira, estou só comparando os elementos linha 1, coluna 1 de cada matriz. Olhando para a terceira matriz,
o elemento linha 1, coluna 1, ele pode ser o resultado da soma do elemento linha 1, coluna 1, por exemplo, da primeira matriz, com o elemento linha 1, coluna 1 da segunda matriz. Ele pode ser. Tá? Essa soma aqui, ó, pode ser o resultado para esse linha 1, coluna 1 da terceira matriz. Mas para essa terceira matriz, por exemplo, a gente verificar que ela seria o resultado da soma dessas duas primeiras, eu teria que verificar se todos os outros elementos também, se eu somar essas duas matrizes, a primeira com a segunda, da esquerda para a direita, elemento por elemento sair somando e der exatamente todos os elementos da terceira matriz, da esquerda para a direita. Beleza? Se isso acontecer, então eu vou estar descobrindo que essa terceira matriz ela está em função da primeira e da segunda como a soma, ou seja, ela é uma combinação linear em que meu alfa 1 e meu alfa 2 seria 1, 1. 1 vezes a primeira matriz, mais 1 vezes a segunda matriz, dando a terceira. Perceba isso. Isso realmente acontece? Veja, no caso de você comparar matrizes, vai comparando primeiro um elemento. Está dando, somando duas matrizes, pegando só um elemento das duas matrizes iniciais, por exemplo, primeira matriz e segunda matriz. Está dando o elemento inicial da terceira matriz? Opa, está dando. Mas será que isso vai acontecer com as outras? Com os outros elementos de cada uma das matrizes? Vamos testar, tá? Você começa experimentando dessa maneira, ok? Vai facilitar a sua vida. Então, ó, se eu pegar agora o menos 5 aqui, ó, linha 1, coluna 2, e somar com o elemento linha 1, coluna 2 da segunda matriz, espera aí, menos 5 mais 1, isso dá menos 4 sim. Olha, rapaz. E se eu pegar agora o menos 4, linha 2, coluna 1 da primeira matriz, com o menos 1, linha 2, coluna 1 da segunda matriz, e somar menos 4 mais menos 1, opa, dá um menos 5. Olha o que a gente está percebendo. Se eu pegar agora o elemento linha 2, coluna 2, primeira matriz, e somar com o elemento linha 2, coluna 2, segunda matriz, dá o elemento linha 2, coluna 2 da terceira matriz, opa, dá também. Então você acabou de descobrir. E veja, você está descobrindo se tem vetores LD. Porque se eu quero chegar na base e eu já sei que esse conjunto gera o subespaço W, então é só verificar se eles são LI. Para não sair logo montando uma combinação linear igual a zero com os escalares de alfa 1, que iria aqui até alfa 4, eu oriento para facilitar os cálculos. Primeiro, já verifique se não tem cara LD. Você viu o teorema comigo em aula de conteúdo. Se o conjunto ele já gera, mas ele é LD, é só eu extraindo quem for LD e o que ficar sendo LI é minha base. Lindo isso, gente. Explicado, foi mastigado lá na teoria para vocês semana passada. Para vocês lá na semana passada. Na verdade, na semana já antepassada, né? Porque a semana passada foi ao vivo, a gente resolveu a questão. E na antepassada, sim, vocês tiveram as duas partes de conteúdo base de um espaço vetorial. Beleza. Então, eu já descobri aqui que esse meu terceiro vetor matricial, da esquerda para a direita, aqui em cima na questão, ele é um cara LD, tá? Ele é resultado de combinação linear com os dois primeiros. Olha isso. Então, primeiro passo aqui, ó, eu já noto e peço para você notar. Ó, note que a matriz de coordenadas de entradas 2, menos 4, menos 5 e 7, ela é combinação linear das duas primeiras matrizes, da esquerda para a direita. Veja que eu posso escrever aqui, ó, essa matriz de coordenadas 2, menos 4, menos 5, 7, como 1, que multiplica a primeira matriz lá, 1, 5, menos 4, 2, somada com 1, que multiplica a segunda matriz lá de coordenadas 1, 1, menos 1 e 5. Claro que aqui eu estou considerando que vocês já sabem como é que soma a matriz, né? Como é que multiplica a matriz por escalar. Isso é bem tranquilo, vocês viram lá com o professor Fábio no início de álgebra linear. Beleza? Então, olha isso! Esse meu carinha aqui, ó, vou pegar a cor vermelha, meu carinha matricial 2x2, que está no conjunto gerador do subespaço vetorial W, que tem entradas 2, menos 4, menos 5 e 7, ele é LD com esses dois. Olha isso, tá? Então, ó, esse primeiro elemento, esse segundo,
esse terceiro agora, na minha escrita aqui embaixo, tá? Eles formam caras que são, entre si, LD. Tá? Em que relação? O primeiro cara vetorial matricial, que é o terceiro aqui da esquerda para a direita no enunciado, tá? Ele pode ser escrito como combinação linear dos dois primeiros. Então, eu tenho aqui 3 vetores matriciais que entre si configuram um arranjo LD. Beleza? Eles são linearmente dependentes. Ok? Esse primeiro especificamente, ó, primeiro carinha aqui, antes da igualdade, ele depende, ele é linearmente dependente. Ele está como dependente desses outros dois aqui. Tá? Porque a partir desses outros dois, montando a combinação linear, eu consigo achar o terceiro. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Aí você pega aqui, ó, deixa eu subir um pouquinho para vocês. Você pega aqui no seu conjunto gerador, vou deixar aqui em cima mesmo. Você vem no seu conjunto gerador e descarta o cara que está em função dos outros. Tira ele, joga ele fora. Então, esse cara aqui sai, ó. Marca lá um X, ó. Ele sai. Você ficou com as seguintes matrizes, que são vetores matriciais. Primeiro, segundo. Primeiro cara aqui, da esquerda para a direita no enunciado. Segundo e o terceiro. Então, seu conjunto gerador agora, ele já tem um vetor excluído. Beleza? E aí você precisa voltar a verificar. O que sobrou no rol de vetores geradores para esse subespaço vetorial W configura um conjunto LI. Eu tenho que voltar a analisar e verificar se esses 3 vetores matriciais que vão ficar lá ainda, se eles formam um conjunto LI ou não. Antes de sair montando uma combinação linear, é um caso com matriz, vai demandar muita continha, vai ter muito sistema para montar, já tenta logo ver se não tem como ter alguma matriz aí que é escrita como soma ou subtração das outras, ou multiplicação por escalar somada com a outra, ou subtraída. Vai ganhar tempo. Beleza? Então, ó, agora, como segundo passo, vamos analisar, verificar se as matrizes que são remanescentes aí, tá? Vou chamar aqui de segundo passo. Se as matrizes remanescentes, vou até pegar a borrachinha aqui, deixa eu apagar rapidinho. Apagando alguns detalhes já rabiscados anteriormente para não criar muita poluição visual, tá, gente? E a gente retoma o raciocínio, só um instantinho. Muito bem, o que a gente vai notar ainda aqui? Como eu dizia, sobraram 3 matrizes, 3 vetores matriciais. São LI? E eu já posso definir minha base, dizer que a dimensão é 3? Não faça isso ainda. Você tem que verificar se não tem cara LD aí ainda. Ok? Ah, professor, eu ia montar a combinação linear, ia verificar. Se você for por esse caminho, vai fazer mais conta. Não faça isso. Já verifique logo, analisando os elementos que você tem. Se dá para escrever um, como eu disse, em função dos outros. Beleza? Como combinação linear. E aí, de novo, olha, nosso carinha que tem o elemento linha 1, coluna 1, como 2, que foi o que a gente já excluiu, tá? Veja que ele aqui, como as outras entradas na linha 1, coluna 1, tá? Todas são 1, observe isso. Se essa linha 1, coluna 1, da matriz que a gente já descartou, beleza? Se eu faço linha 1, coluna 1 dela, menos linha 1, coluna 1 de alguma outra, veja que 2 menos 1 daria 1. Então, daria um resultado 1, que é 1 nas outras também, na linha 1, coluna 1. Então, será que não tem aí 2 matrizes que subtraídas dariam a outra? Veja que, se eu pegar aqui agora, ó, a matriz que eu já descartei, ela não vai estar, ela está no gerador, tá? O X aqui é descartando da base que a gente vai chegar lá. Tá? Então, eu posso trabalhar com ela ainda? Posso ficar trabalhando com ela ainda? Posso, claro que sim. Só que eu descartei da base onde a gente vai chegar. Do conjunto gerador, ela continua. Tá bem? Como eu estou buscando chegar na base, foi o que ele pediu, porque é só da base que eu vou ter como achar a dimensão para W, a partir da dimensão da base de W. Então, W subespaço, tá? Não esqueça não. Como a questão disse. Então, eu ainda devo considerar essa matriz para fins de verificar se não tem mais alguém LD no conjunto gerador. Mas para a minha base, já marquei um X vermelho nela porque ela não vai para a base. Não tem para onde correr, tá? Como eu expliquei aqui no primeiro passo do que a gente notou. Essa questão, gente, ela é muito interessante porque ela usa bem um dos teoremas que a gente viu na aula de conteúdo lá atrás, nesse tópico. Tá? Então, continuando.
Veja que se eu pego o elemento aqui, ó, 2, na terceira matriz da esquerda para a direita, subtraio ele com o primeiro da segunda matriz, eu podia testar isso com a primeira matriz lá, né, com a última aqui também. E você pode ficar à vontade, são testes que você vai fazer e isso vem muito com maturidade. Você bater o olho, enxergar ali quem eu posso somar e vai dar um outro. E não é difícil. Quando for questão de matriz, eu já expliquei aqui. Pegue essa orientação. Você vai testar elemento por elemento. Começa pegando um primeiro e testa, tá? Se eu pego aqui, por exemplo, o elemento 1, 1 da terceira matriz, da esquerda para a direita, e faço ele, que é o 2, menos o elemento 1, 1 da segunda matriz da esquerda para a direita, aqui no enunciado, veja, 2 menos 1 vai dar 1. Isso está dando tanto o resultado que está aqui, ó, na linha 1, coluna 1, da primeira matriz, como também na linha 1, coluna 1, da última, da esquerda para a direita aqui no enunciado. Perceba isso. Ou seja, eu agora faço o quê? Eu vou testar, olha como eu vou fazer. Vou pegar outros elementos da terceira matriz aqui e vou testar subtraindo com os respectivos elementos na segunda. Por exemplo, posso depois fazer com a primeira, ver se dá a terceira, lá no final, enfim. Posso deixar também subtraindo com a quarta, ver se vai dar lá a primeira matriz, enfim, à vontade. Vou deixar lá o que está aqui do lado da esquerda, tá? A segunda. Então, se eu pegar o valor menos 4, que está na linha 1, coluna 2 da terceira matriz, e subtrair ele com 1 na segunda matriz, linha 1, coluna 2, veja, menos 4 menos 1, vai ficar menos 5. Olha isso! Está dando menos 5, que é o elemento linha 1, coluna 2 respectivo, na primeira matriz, da esquerda para a direita. E se eu pegar agora o menos 5 na terceira matriz, que está na linha 2, coluna 1, e subtrair com o menos 1 lá na linha 2, coluna 1, na segunda matriz, veja, menos 5 menos menos 1 é o mesmo que menos 5 mais 1. Opa! Isso dá o menos 4 aqui, gente. Olha isso! Menos 4 na primeira matriz, da esquerda para a direita, na linha 2, coluna 1. Se eu pegar agora o 7 na terceira matriz, subtrair com o 5, linha 2, coluna 2 na segunda matriz, isso também vai dar o 2, linha 2, coluna 2 na primeira matriz. Ou seja, eu consegui. E eu acabei de enxergar que também tem como achar outra combinação linear envolvendo essa terceira matriz. E veja que o caminho que fizemos para chegar a esse reconhecimento, eu aqui explicitei para vocês, pegando um elemento ali, subtraindo com outro, somando, e vendo se todos os outros vão também juntos quando operar uma matriz com a outra. Então, eu aqui, no segundo momento, acabei de achar aqui mais gente que é LD. Acabei de ver, ó, que esse cara, a primeira matriz aqui de elementos 1, menos 5, menos 4 e 2, também dá para ser escrita como combinação linear da segunda matriz, da esquerda para a direita, não na questão, no enunciado, e da terceira. Como? Pegando a terceira, subtraindo com a segunda. Olha isso, gente. Então, vou abrir aqui para vocês. Ó, eu teria a matriz de elementos 2, menos 4, menos 5, 7. Na hora que eu subtraio com a matriz de elementos 1, 1, menos 1 e 5, dá a primeira. E aqui, quais seriam os coeficientes escalares multiplicados? Aqui seria o mesmo que menos 1, multiplicando. E aqui no início, o mesmo que 1. Deixa eu aqui colocar minha igualdade mais para cá. Para ter espaço, vocês verem os escalares que estariam aí. Então, é combinação linear, tá? Ah, não estou vendo ninguém multiplicando ali. Não tem ninguém, é 1. 1 vezes o cara é ele mesmo. Ok? Então, ó, eu teria 1 também. Tá? Olha isso, gente. A primeira matriz, também oferecida no enunciado, ela pode ser escrita em função da terceira, da esquerda para a direita na questão, menos a primeira. Veja, 2 menos 1 vai dar 1 aqui na frente. O menos 4 menos 1 vai dar menos 5. O menos 5 menos menos 1 é menos 5 mais 1. Opa, menos 4. Tá? E o 7 menos 5, isso vai dar o 2. Acabou. Então, você acabou de descobrir também, e aí perceba de forma muito mais rápida, em termos de prova, de concurso, vocês façam assim. Ah, quero verificar se o conjunto é LI. Se for um conjunto com matrizes, gente, a coisa ganha muito corpo. Mesmo a matriz 2x2, dependendo da quantidade de elementos, fica um sisteminha relativamente razoável para você escrever, tá? Grandinho.
E se você já logo bater o olho e começar a verificar se tem algumas matrizes que podem ser escritas como a soma de outras duas ou outras três, subtração de outras, entendeu? A multiplicação por escalar, não se esqueça, somada com alguma outra matriz. Isso quer dizer que tem cara LD lá. Beleza? É só você ir retirando os caras que forem LD. Escolhe um que é LD, retira ele. Então aqui descobrimos mais uma vez, ó, que eu tenho caras que são LD. Muito bem. Não pode estar na minha base. Então, destacando a cacetinha para o cara que está em função dos demais, tá? Vou mandar ele para o espaço. Eu vou retirá-lo do conjunto que eu estou formando para ser base. Tá? Do gerador, ele vai controlar. Tá? Mas da base, não pode ter cara LD lá. Tá? Então você fica com quais matrizes que estariam na base de W? Essa primeira também aqui vai cair fora. Eu posso escrevê-la como a terceira matriz menos a segunda da esquerda para a direita. Tá? Então, nobres, a gente fica com a segunda matriz e a última matriz. Restando verificar se essas duas matrizes formam um conjunto que é LI. E aí, olhando para essas duas matrizes que eu passei a cor verde aqui em cima, tem como colocar uma em função da outra? Tem como escrever uma como múltiplo da outra? Tipo, só tem duas agora. Então a única forma de serem LD é se uma for igual a alguma constante multiplicada pela outra. Tem como pegar aqui a matriz de entradas 1, menos 7, menos 5, 1, multiplicar por alguém e vai dar a matriz de entradas 1, 1, menos 1, 5? Claro que não. Quando você chega ao caso de ter só dois elementos, eles serão LD se um for múltiplo do outro. Tá? É a única maneira. Ou se eles forem idênticos, que também é um múltiplo do outro, porque é igual a 1 vezes ele. E 1 vezes ele é ele mesmo, não se preocupa. Então, veja. A primeira entrada aqui, a linha 1, coluna 1, da última matriz é 1. E também a linha 1, coluna 1, da segunda matriz, da esquerda para a direita, também é 1. Então, se eu fosse colocar uma matriz dessa em função da outra, teria que ser multiplicando por 1, por exemplo, que aí 1 vezes 1 vai dar 1. Por 2 já não dá, porque 2 vezes 1 aqui, por exemplo, vai dar 2, mas a segunda matriz não tem 2 na posição linha 1, coluna 1. Tá? Então, teria que ser multiplicando, pegando uma delas, multiplicando por 1 para ver se dá outra. É a única saída. Tá? E isso não vai acontecer, né? Porque eu tenho aqui todas as entradas, tanto em uma quanto em outra, não são todas iguais a 1. Tá? E se eu multiplico essa última por 1, a entrada linha 1, coluna 1 vai coincidir com linha 1, coluna 1 da segunda matriz. Mas as demais entradas, nenhuma vai coincidir, tá? 1 vezes menos 7 não dá 1. 1 vezes menos 5 não dá menos 1, tá? Então, esses dois caras que sobraram, com certeza eles são LI. E aí você poderia montar aqui, tá? Como só tenho dois elementos agora, ficou mais tranquilo. Monta a combinação linear com alfa 1 multiplicando essa primeira matriz aqui, que não foi descartada. Mais alfa 2 multiplicando essa última matriz aqui, igualando a 0. E vai ver que alfa 1 tanto alfa 2 vão zerar, tá? Mas aqui já está pronto, né? Você já verificou que eles realmente não são LD. Num caso de prova, que você tem que escrever demonstrando realmente que eles são LI, então você vem aqui e escreve agora, tá bem? Mas aqui, conversando com vocês, explicando, ficou claro. Creio nisso. Beleza? Então, terceiro passo. Terceiro passo, já descartei quem é LD. Agora é só verificar se os caras que sobraram são LI. Sobraram só dois, então repita, é muito fácil ver se dois elementos vetoriais, se eles são LI. É só verificar se um pode ser múltiplo do outro ou não. Se não tem como ser múltiplo do outro, então eles são LI. Beleza? Mas aqui, escrevendo para vocês, vamos lá. Ó. Monta a combinação linear agora com os dois últimos vetores que sobraram. Então vai ficar alfa 1. Abaixo aqui eu vou escrever para vocês que esses alfa 1 e alfa 2 são escalares, não se preocupa. Primeiro elemento lá, 1 menos 1, 5. Então vem cá, ó. 1 menos 1, 5. Mais alfa 2. A outra matriz, qual que é? Entradas 1 menos 7 menos 5, 1. 1 menos 7 menos 5, 1. Fechou matriz. Vamos aqui mais para o lado. Ó. Igualou a 0. Lembra, esse 0 é um 0 vetorial. Então, ou você põe barra em cima indicando que é um vetor, tá? Ou a setinha mesmo. E nesse caso, um vetor de natureza
equivalente àquela do espaço ou do subespaço que você está trabalhando. Então aqui eu tenho um vetor nulo, que é uma matriz nula de ordem 2×2, que tem 0, portanto, em cada uma das entradas. Tá? Então lembrando aqui também com α1 e α2, escalares. Beleza? Reais quaisquer. Então aqui já indo direto, gente, multiplicando α1 e α2 aí já direto, para ganhar tempo aqui, tá? Depois de muita explicação que eu dei para vocês. Multiplicando logo α1 e α2 aí em cada matriz e somando as matrizes, como é que eu vou ficar? Vou ficar com um sistema lindo que tem a seguinte cara. α1 mais α2, 0. Vai ter α1 menos 7α2, 0. Vamos ter menos α1 menos 5α2, 0. E, por fim, 5α1 mais α2 e 0. Confere aí, ó. α1 aqui no primeiro cara, α2 também no primeiro, linha 1, coluna 1, vai ficar α1 mais α2, depois linha 1, coluna 2, α1 menos 7α2. Depois, linha 2, coluna 1, menos α1, menos 5α2, beleza? Linha 2, coluna 2, 5α1, somado aí com 1α2, 0. Gente, eu tenho 4 equações. Nós temos 4 equações. E em todas, 2 incógnitas. Não precisa trabalhar com as 4 equações, basta pegar 2. Porque todas têm as mesmas incógnitas, tá? E aí, muito fácil aqui você pode resolver, tá? Você pode, por exemplo, pegar aqui na primeira equação, isolar α1, substituir na segunda e ver quanto vai dar α2. Ou escalonar, tá? Da primeira equação para a segunda, que está muito simples porque só tem 2 incógnitas. Então, se usar substituição, fica bem rápido, tá? Ó, α1 é o mesmo que menos α2. Substituindo aqui na segunda equação, vem que eu vou ficar com menos α2 menos α2 igual a 0. E, portanto, menos 8α2 igual a 0. E isso nos diz que α2 é igual a 0, gente. O menos 8 aqui, eu divido em ambos os lados por menos 8. Menos 8 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo, e aí 0 dividido por qualquer elemento. Isso vai dar o próprio 0, quando a divisão não for por 0, lembre-se disso. Tá? 0 por 0 é uma indeterminação. A gente não vai dar uma resposta precisa, lembre lá de cálculo 1, tá? 0 por 0 é uma indeterminação. Mas 0 dividido por qualquer outro número que não seja ele, isso vai dar 0. Então tá aí bonitinho, tá? Achou α2, achamos α2 como 0, acabou, né? Volta para cá, ó, onde você tinha isolado, tá? Achou α2 igual a 0, isso vai implicar em quê? Ah, você tinha lá de cima, marca aqui como asterisco, ó. Você tinha de asterisco que α1 é igual a menos α2. Uma vez que α2 é 0, opa, então α1 é igual a menos 0. Mas menos 0 é o próprio 0, então acabou-se. Você acabou de verificar que tanto α1 quanto α2 são nulos numa combinação linear igualada a 0 dos vetores matriciais 1, 1, menos 1, 5 e 1, menos 7, menos 5, 1, matriz de 2 por 2. Então, esses dois vetores eles são realmente ali, tá? Portanto, aí vamos fazer o seguinte, para não precisar escrever de novo as matrizes todas abertas, tá? Vou chamar esse cara aqui, ó, de V, tá? E o outro de V'. Beleza? E aí nossa escrita fica bonitinha. Nossa escrita fica bonitinha, a gente encerra agora, tá? O exercício. Assim, vírgula, B conjunto formado pelos vetores V, V', como marcamos a outrora, aquelas duas matrizes que sobraram depois que tiramos quem era LD, tá? É uma base, é uma, você poderia extrair outras. Era só verificar se você achasse outras combinações ali lineares com outros vetores matriciais e retirar outros e ainda tem um conjunto ali com outros que vão estar gerando também, tá? Lembre, base não é única. Você pode ter várias bases para um mesmo subespaço. Você pode ter várias bases para um mesmo subespaço, para um mesmo espaço vetorial. Beleza? Eu comentei muito sobre isso também na aula de conteúdo, não se esquece. E argumentei o porquê, explicando devagarzinho para vocês.
Então, B formado por esses dois vetores é uma base para W, que foi o subespaço dado no exercício. Logo, olha que lindo, dim de W, que é o dim da base de W, é igual a 2. Acabou-se. A dimensão de um subespaço, bem como do espaço vetorial, é a quantidade de vetores que está na base para este subespaço, bem como para este espaço, se for o caso de um espaço. Beleza? Então, uma vez que você tem a base aí já para o seu subespaço W, a dimensão de W é a dimensão de sua base, pois todo e qualquer outro vetor estará em função dos vetores da base. Então, são só combinações lineares, partem destes vetores que são a geração e linearmente independentes de qualquer outro vetor de tal conjunto, seja ele espaço ou subespaço vetorial. Não se esqueça. Beleza? Então tá aí. Resposta final. A dimensão de W para esse exercício é 2. Tá? A dimensão equivale a 2. Beleza? Lembrando que o vetor V que eu chamei aí em cima e V' são as duas matrizes que sobraram e que eram LI. Nós mostramos que eram LI. E como essas duas matrizes, sendo LI, vão gerar qualquer matriz 2x2 de W, eu tenho um conjunto gerador e tenho também um conjunto LI. Tá? Lembre-se, seu conjunto B aqui, ele tanto é LI, nós já vimos que esses dois vetores são LI, acabamos de mostrar isso aqui ao lado, e eles também geram qualquer vetor de W. Por quê? Por que você sabe que esses vetores geram qualquer vetor de W? Porque lembre, esses dois vetores que tem a cor verde aqui em cima deles, o arco verde, eles saíram de um conjunto que já era gerador. Lembra que a questão falou o quê? Ó? W subespaço gerado por esses 4 vetores matriciais. Tá? Então, se eles saíram do conjunto gerador, eles estão funcionando como gerador, sim. Deliciosamente. Você só excluiu quem era LD. Teorema, um dos teoremas discutidos em aula de conteúdo. Tirou quem era LD, sobrou alguns lá, verifica se são LI o que sobraram, beleza. Então, se eles saíram do gerador, já são gerador. Tá? Uma vez que são LI, acabou. Então, formou a base. E lembre, como é que você vai ter a perspicácia de excluir quem for LD aqui nesse conjunto dado de geradores? Já busca verificar se tem alguém aí que é soma de outros dois, subtração, e já vai eliminando do conjunto gerador, que será a sua base. Tá? Porque a base também é geradora. Mas do gerador que ele deu, continua lá. Tá? Nenhum problema. Ok? O fato é que para ter a base eu preciso de menos vetores. Tá? Menos vetores eu preciso, porque quem já é LD já é combinação linear de outros. Eu quero aqueles que estão lá no cerne da geração dos outros. Se o cara já é LD de alguém, então ele já é resultado de alguém. Eu quero esse alguém que está lá nos primórdios, está no fundamento do conjunto. Esse é o ponto, por isso base. Ok? Então, espero que tenham entendido. Essa é uma questão muito boa, tá? E que usa forte um dos teoremas que vocês viram comigo em aula de conteúdo. Então vai lá, anotou que um cara está escrito como combinação linear de outros, retira ele para o seu conjunto que será a base. Tá? Viu que tinha outro também? Retira ele do seu conjunto que será a base. O que sobrou, tá? Chegou no ponto, terceiro passo aqui, ó. Sobraram só 2 elementos. Tá muito fácil ver se são LI. Tá? Tá muito fácil ver se são LI ou se são LD. Um caso ou outro. Se for caminhar para ver se eles são LD, lembra, se só tem 2 elementos, só serão LD se um for múltiplo do outro. Tá? E no caso de matriz, para uma matriz ser múltipla da outra, uma constante vezes uma matriz toda tem que dar a outra. Isso não vai acontecer aqui de forma nenhuma, a gente já explicou isso anteriormente. Aí você verifica que eles são LI, monta a combinação linear, igualando ao vetor nulo, tudo bonitinho. Ah, deu LI, os escalares todos foram para 0, beleza. Então aí você já sabe que tem uma base, a dimensão da base será a dimensão para o espaço ou subespaço vetorial para o qual você encontrou a sua base. É isso, gente. Até a próxima. Próximo vídeo eu quero responder para vocês a questão 13, tá? E a questão 22. Beleza? Lembrando, gente, quando vocês verem esse tipo de escrito, ó, uma soma com a circunferência em torno da soma, isso quer dizer que eu tenho aqui 2 conjuntos que somados dão um outro conjunto, tá? É como se fossem espaços ou subespaços vetoriais.
que numa soma dá um outro espaço. Até resolvi um exemplozinho sobre esse tipo de soma, quase sobre esse tipo de soma, era só a soma, na verdade, em aula de conteúdo. E quando você, depois que demonstrar que dois subespaços na soma dá um outro espaço, ou dois subespaços que dá um subespaço, ou dois espaços que dá um espaço, ou dois subespaços que vai dar um espaço todo, tá? Lembre que a ideia de falar subespaço ou mesmo espaço, para fins de dimensão, muda, mas do ponto de vista de conjunto, não, tá? Porque lembre que todo conjunto está contido nele mesmo, então todo conjunto é um subespaço para si, tá bem? Voltando para cá, quando vocês verem a soma, que já comentei em outra aula, mas não só a soma, também a soma com essa circunferência em volta. Essa circunferência em volta quer dizer que eu teria tanto U quanto W como somados dando R3, beleza? E a interseção entre eles sendo vazia. É o que a gente chama de soma direta. Eu não tive que descontar a interseção, porque a interseção entre eles é vazia, não tem elemento. Não tem vetor lá na interseção, tá? Então, a gente escreve a soma de subespaços com essa circunferência em volta para dizer, ó, esse é um caso em que a soma dos subespaços está dando um outro subespaço ou um outro espaço, beleza? E a interseção entre esses caras somados é vazia. É a chamada soma direta, beleza? Então, sempre que vê esse símbolozinho, não esquece, isso é para indicar o que a gente chama de soma direta. Quando eu for responder essa questão para vocês, aí eu vou comentar mais fortemente sobre isso, tá? E dar mais explicações. Mas é bem tranquilo, né? A ideia da circunferência em volta aqui indicando, por exemplo, o zero, né? O zero, o valor zero, ou o conjunto que não tem elemento dentro. O diagrama sem nenhuma referência dentro dele, nenhum elemento ali destacado em termos geométricos, tá bem? Então, a simbologia é para dizer isso, tá? Eu estou somando U com W, de modo que U e W tem interseção vazia. Não se esqueça, a dimensão de um espaço vetorial é a dimensão da sua base. A dimensão de um subespaço vetorial é a dimensão da sua base. E, ainda para finalizar essa questão que eu discuti com vocês, veja que a questão fala de um espaço vetorial das matrizes de 2x2. Se eu quisesse uma base para esse espaço vetorial, eu teria que ter 4 matrizes nela, tá? Que fossem ali e gerassem o espaço vetorial das matrizes de 2x2. Beleza? Mas note que está achando uma base não para V. Sua base é para W. Tá? E a dimensão de um subespaço, claro, ela pode e em muitos casos será menor do que a dimensão do próprio espaço, já que um subespaço está contido ou é igual ao próprio espaço. Já que nesse caso o subespaço W ele tem 2 elementos apenas em sua base. Tá? Desses 4 que geram W, 2 apenas formam aí um conjunto LI. E, portanto, a base para W tem dimensão 2. Veja que a base que gera e que LI para W, que tem dimensão 2, e que implica na dimensão de W também ser 2, não coincide com a dimensão de V. A dimensão de V já é 4, porque é o espaço das matrizes 2x2. E aí lá na questão 10, que vocês vão responder para mim, que eu já expliquei para vocês, fiz vários comentários, a dimensão de um espaço vetorial de matrizes é sempre uma quantidade que representa a multiplicação da quantidade de linhas pela quantidade de colunas. Tá? Que, você pegar uma matriz qualquer do espaço vetorial V aqui, como seria uma matriz qualquer desse espaço? Não se esquece. Ó. Eu teria, por exemplo, A, B, C, D em cada entrada. Não todos idênticos obrigatoriamente, nem todos distintos obrigatoriamente. Mais 2x2, 3x3, distintos ou iguais, mas não todos distintos necessariamente, e nem todos iguais necessariamente. Pode ter alguns iguais, outros não. Enfim, uma matriz qualquer 2x2. Na hora que você vai achar o gerador, o conjunto gerador de uma matriz com essa cara, você cai na questão 9, tá? Você tem 4 vetorizinhos lá, com um variando em cada entrada e as outras sendo 0 a cada momento, tá? Aí você tem um conjunto com 4 vetores que são ali. Não se esquece que a dimensão de um espaço vetorial é sempre a dimensão da quantidade de elementos que entram lá naquele elemento qualquer do conjunto, tá? Já o subespaço não, tá? O subespaço a gente pode ter dimensão que é menor do que a dimensão do espaço. Inclusive lá na aula de conteúdo também isso foi destacado. Tranquilo, gente? É isso. Vou parar aqui a imagem no finalzinho do exercício para vocês
poder fazer um print, destacar aí. Beleza? E até a próxima!